Afinal de contas, o que é a Vulgata Latina? Vamos bater um papo sobre isso, por que veio para o latim, por que a Igreja Romana escolheu e manteve, né, a versão em latim como padrão. Vamos conversar sobre isso. Pessoal, hoje nós temos o quê? Qual é a língua padrão aqui no Ocidente? Se você sair daqui hoje e for para a Itália, você vai usar qual língua para se comunicar ali? Lá na Itália, você vai para Roma, tá? Você vai lá tomar um expresso em Roma. Qual a língua que você vai se comunicar com o garçom? Ah, pastor, eu não falo italiano, então vou usar o inglês. Exatamente. Hoje a nossa língua universal, a língua universal do Ocidente é o inglês. Mas o mundo já teve outras línguas padrão no Ocidente. Primeiro, os gregos influenciaram e a língua universal era o grego. O Novo Testamento foi escrito em grego por quê? Porque ele seria enviado a várias igrejas em vários lugares. E qual era a língua universal? Qual era a língua universal usada no comércio? Você acha que chegava uma caravana, por exemplo, lá da Arábia, lá em Jerusalém, eles iam falar o quê? Hebraico? Não, eles falavam o grego. Era padrão, era língua comercial na época. Depois do grego, né, a gente já vê no Novo Testamento ali uma mistura. Por quê? Porque ali no Novo Testamento falam aramaico, hebraico, grego e latim. Então, o hebraico e o aramaico são as línguas locais. Uma língua religiosa, outra vernacular. Agora nós vemos o grego, que era a língua principal, a língua comercial, e o latim surgindo por quê? Por causa dos romanos, que tomaram Israel, tomaram as terras bíblicas, e com isso eles impuseram a sua influência, tirando a influência grega. Vocês estão entendendo? Então a coisa foi mudando. Só que no ano 300, por exemplo, o grego já não era o padrão. O grego do Novo Testamento já não era o padrão. Era o quê? Era o latim o padrão. E aí nós passamos pelos franceses com seus domínios na África, em diversos locais do mundo, onde aí eles impuseram o francês como língua universal. Aí nós tivemos os ingleses por causa do quê? Do Império Britânico. Olha só, Império Romano, os gregos, depois o Império Romano, Império Britânico. Então quem dominou a maior parte do mundo, poxa, era o maior império da Terra, era o Império Britânico na sua época. Tá? O medo de Hitler na Segunda Guerra Mundial era que os britânicos realmente entrassem na guerra. Ele achou que os britânicos só iam dar uma advertência ali e ficar quieto. Então entenda, então ele era influência, por isso que nós usamos o inglês até hoje. Corremos o risco de usar o mandarim, que é a linguagem dos comunistas socialistas, Deus nos livre desse mal, tá certo? Então, qual era a língua nessa época, no ano 300? A língua que todo o povo falava? O latim. Era a língua vernacular, tá bom? Não era uma língua... Ah, não, era língua como hoje. Hoje, por exemplo, eu vou estudar as institutas no original, eu vou estudar em latim. Tomás de Aquino, vou estudar em latim. Agostinho, vou estudar em latim. Em grego e latim também, né, Agostinho? Então, o mundo antigo, as grandes obras, você vai encontrar muito em latim. Por quê? Porque era a língua do povo na época. Isso que vocês têm que entender, era a língua vernacular. Ah, peguei você, hein, pastor? Calma, eu vou explicar. Era a língua vernacular. Aí surge em 384 Jerônimo, que ele traduz a Bíblia inteira para o latim, que era a língua mais falada na época. Ah, mas já existiam porções da Bíblia que foram traduzidas para o latim. Você via muito Salmo, você via... Tá? Várias porções menores, mas a Bíblia inteira foi esse trabalho de Jerônimo. A primeira versão de 384 ela tinha um problema. O Antigo Testamento dela foi uma tradução da tradução. Como assim? Olha só, a Igreja Papista ama falar para você a Septuaginta que está certa, que era a versão que os apóstolos usavam. Só que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas porções em aramaico. Não em grego. Grego já era uma tradução, E na Septuaginta adicionaram aqueles livros deuterocanônicos ou apócrifos mesmo. Papista não vai gostar que você fale apócrifo. É apócrifo, fora da cripta. Livros que não são palavra de Deus. E esse é um ponto. Aí o que acontece? Então ele utilizou o quê? Ele utilizou a Septuaginta no Antigo Testamento e o texto que ele tinha em mãos do Novo Testamento. Show de bola, em grego. Aí em 405 o que Jerônimo fez? Ele fez a tradução do texto certo no Antigo Testamento, que foi o texto em hebraico, pegando já das línguas originais.
Aí a coisa começou a ficar boa. E entenda que a tradução de Jerônimo, ela foi escrita em latim, eu estou frisando, estou até sendo repetitivo para que você entenda, para que o maior número de pessoas entendessem aquela escritura. Peraí, se Jerônimo era envolvido com a igreja, então, pastor, o senhor mentiu. O senhor mentiu para mim, porque o senhor falou que o papista não quer que a gente leia a Bíblia. Não estou mentindo. Vocês vão entender. E a gente tem que entender também que a apostasia da transformação da igreja papista numa seita não foi assim. Seita. Não. Eles não vieram em linha reta e passaram a existir na apostasia, na heresia como seita. Foi aos poucos, a partir de Constantino também, ali por volta do ano 300. Ela foi se distanciando, começou com a oração pelos mortos e foi embora. A hora que viu, é uma igreja totalmente afastada da verdadeira palavra de Deus. É triste dizer isso para você? É muito triste. Porque uma igreja com o poder que a igreja romana construiu, até mesmo aliado ao imperador, era para fazer maravilhas, pregando o verdadeiro evangelho. Mas não, apostatou completamente. Então aí nós temos a Bíblia na linguagem do dia a dia, tudo bem, em latim, só que o tempo foi passando. O tempo foi passando, o Império Romano caiu, acabou. Outras nacionalidades chegaram os ingleses, mas vieram os germânicos, e aí novas línguas padrão, a língua vernacular de cada lugar foi mudando, e ninguém mais usava o latim. As únicas pessoas que usavam latim eram alguns eruditos e os membros do clero, ligados ao clero, que na época era a Igreja Romana. Mesmo estando na apostasia, ela combatia quem andava no caminho da escritura, então a pessoa tinha que se sujeitar a estar debaixo das heresias papistas, entendeu? Então, por livre e espontânea pressão, a pessoa tinha que estar lá dentro, embora a Igreja Romana nunca tenha sido a única. Então, o latim deixou de ser falado pela maioria das pessoas e só uma minoria falava latim, ou seja, caiu como uma luva nos planos papistas. Por quê? Porque se o povo pudesse ler a Bíblia, eles iam questionar. Peraí, isso não tá indo contra. Então, era bom que estivesse em latim, que o povo não entenderia, e ele explicaria e falaria o que ele quer que o povo entenda. Percebeu, né? Olha o golpe. Lá vem o golpe. É exatamente isso que aconteceu. Aí só lá na Reforma Protestante que os reformadores trouxeram de novo a escritura para que a pessoa pudesse ler. Então alia-se. A língua não era a língua, porque a igreja papista não deixava você traduzir a Bíblia para a tua língua. Se você fizesse isso, tu ia para a fogueira. Então, o povo não tinha a Bíblia na língua que ele entendesse e era muito caro você confeccionar um livro. Ou seja, você só podia acreditar naquilo que os papistas vinham e falavam para você, te enganando. Então, viu a importância de estudar a palavra de Deus e o que era a Vulgata e o que se tornou? A Vulgata foi um grande instrumento. Ela era uma Bíblia na língua vernacular, como é a NVI, NVT, aí num sentido, né, guardando-se as proporções, a NTLH, que o pessoal não gosta dela, mas ela tem o seu uso para quem não está acostumado a ler a Bíblia, para quem não sabe ler direito. A NTLH é a melhor Bíblia para isso. Então ela era como se fosse uma NVI. Só que se eu pegar a NVI, não traduzir nunca mais ela, a nossa tradução brasileira já foi como se fosse uma NVI. Almeida Revista Atualizada era como se fosse uma NVI. Por isso que a NAA é parecida com a NVI. Almeida Revista Corrigida era uma NVI. Na sua época, quando ela surgiu. Entendeu? Só que se eu segurar e não modernizar aquela tradução para o português mais novo, não atualizar, tá? Só corrigir, manter na língua que o povo entenda, chega uma hora que o povo não entende mais. Então, cuidado, tá bom? Eu não estou dizendo para você usar só NVI, pelo amor de Deus. Entenda as proporções do que eu estou avisando. Por isso que você precisa ter as ferramentas certas para você conseguir trabalhar com a Sagrada Escritura. Para você conseguir ler a Bíblia e nunca mais ser enganado. É esse o nosso objetivo aqui no Seminário Teológico Nascido de Novo. Aqui nos vídeos que eu faço para você. Os vídeos que eu faço para você não é para te vender curso. Lógico, eu quero que você venha estudar comigo no seminário, porque lá você vai receber um conhecimento muito mais profundo. E de acordo com a Escritura, um conhecimento verdadeiramente da Escritura.
Não esses golpes que dão aí por fora, te ensinando doutrina de homens, tentando fazer o papel do papista para te enrolar. Não, aqui a gente quer te ensinar a Bíblia, tanto nos conteúdos gratuitos, que não são poucos. Nós temos aqui, que você está me assistindo, temos outras redes sociais também com conteúdo te ensinando. Nós temos um grupo literário, que o link está aqui embaixo, onde você tem indicações de leitura. Pastor, eu quero saber do livro tal, é bom? Você vai lá me perguntar, eu tô lá para te ensinar, para ninguém mais te enrolar, para não te vender material porcaria. É um grupo de indicações de leitura, lá eu tiro muitas dúvidas teológicas que vocês vêm ter. E tem o seminário com todos os cursos do seminário. Nós temos a nossa formação completa, onde você vai ter todas as ferramentas para poder estudar da maneira que eu estou mostrando para vocês, conhecendo a verdade da Escritura. Você vai ter curso sobre a Trindade, uma série de cursos aí que vão aparecer que a gente vai divulgar para vocês. Quer conhecer o Seminário Nascido de Novo? O link está aqui na descrição e nesse QR Code da tela. Vem estudar com a gente. Tua vida vai mudar no teu relacionamento com Deus. Então nosso negócio não é ficar vendendo as coisas para vocês, é ensinar. Se você vier ser meu aluno pago, graças a Deus, eu vou te dar um conhecimento profundo, pesado, ninguém mais te engana. E aqui também é válido. Estando aqui, caminhando com a gente, comentando, mantendo a educação com seus irmãos. Isso é muito importante, tá bom? Então vem estudar no Nascido de Novo. Link do seminário está aqui embaixo. Entra no nosso grupo de indicações, link está aqui embaixo. Link do seminário também está nesse QR Code da tela, tá bom? Então até a próxima, que Deus te abençoe.